Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu lindo! Fala, minha linda, por Kátia Clis, de volta para a gente finalizar com chave de ouro os nossos blocos de exercício, dessa matriz de exercício que trata a respeito do direito penal militar para você que está aí estudando. E agora a gente vai tratar a respeito dos crimes em tempo de guerra, que não são muito comuns de aparecerem, mas que se aparecerem você vai saber responder com maestria e tudo aquilo que é mais cobrado nessa pasta, certo? Ah, professora, mas é porque nem tem tempo de guerra? Tem sim, tem tempo de guerra, tá certo? Em que pese, né? Graças a Deus o nosso país não tá tão afeto a essas situações de guerra, né? Que diga-se de passagem, que bom, mas tem sim esses crimes em tempo de guerra, tem uma tipificação um pouco diferente no que diz respeito a penas, e agora a gente vai entender o que é o crime de guerra, quando é que começa o tempo de guerra, como é que a gente vai estar diante dessa situação, que eu espero com fé em Deus que não aconteça. Tá bom? Beleza? Pois vamos embora. Deixa eu botar aqui no slide. Pronto, no slide. E vamos tratar a respeito dos crimes militares em tempo de guerra. Você já sabe quem eu sou, né? Quem é essa Heres Mortal que eles falam. E já sabe também como é que faz para conseguir um contato com a tia, né? Pois pronto, você entra em contato no @profaclismanialves e a gente desenrola qualquer problema que você tenha lá. Tá bom? Show? Vamos lá, simbora, combatente. Vamos para a nossa primeira questão, que vai dizer assim, ó. Assinale a alternativa correta. O concerto para a deserção é sancionado em grau máximo com a pena de morte. Eita, professora, quer dizer que tem a pena de morte? Tem, já disse pra ti, em outro bloco, né? A Constituição Federal, ela veda a questão da pena de morte. Entretanto, ela tem uma ressalva, que é se essa pena de morte, né, se essa morte ela foi executada aqui em situações, né, de guerra declarada. Então, tem a situação da pena de morte na situação de guerra declarada. Quem é que vai para a guerra? É o militar. Então, onde é que isso tem que estar disposto? No Código Penal Militar. Então, de fato, tem alguns crimes que eles são sancionados, né, quando a gente fala do tempo de guerra, em grau máximo em pena de morte, o que não é a situação do crime de concerto para a deserção. Professora, a deserção, sei o que é, e o concerto, você também sabe, que eu já tratei com você, é se ajustarem os militares para o crime de deserção. E vamos se juntar aqui, vamos conversar aqui para a gente fazer uma deserção, tá certo? É isso o conceito para deserção, tá bom? Então, ele não é sancionado em grau máximo com a pena de morte. Daqui a pouquinho você vai ver comigo no artigo 392 que a gente tem outra pena, que não a pena de morte, tá certo? Então, aqui está totalmente incorreto. Vamos para a nossa segunda questão. B. A insubmissão, aliás, né, vamos para a nossa segunda alternativa, alternativa letra B.
A insubmissão é um crime militar com previsão em tempo de paz e em tempo de guerra, sendo nessa última apenado com pena de morte. Negativo. Professora, a senhora está querendo me dizer que eu vou ter que saber o que é apenado com pena de morte e o que não é? Não. Mas tem alguns crimes que são mais relevantes e você precisa saber. Então, a deserção, a insubmissão, o conserto para deserção. Alguns crimes que são bastante conhecidos em tempo de paz também são bastante conhecidos em tempo de guerra. Então, de fé e fato, você precisa saber, tá bom? Então, a insubmissão, que é aquele crime que o insubmisso comete quando ele ainda é civil, mas que você já sabe, mais do que seus concorrentes passou na frente, que ele só é responsabilizado, né, quando ele já está incorporado ao serviço militar, que é um crime cometido por civil, que é o único crime que é propriamente militar cometido por civil, só que no tempo de guerra, querido, ó, ele não é apenado com pena de morte, tá? Então aqui está incorreto. D. A deserção em presença do inimigo em tempo de guerra poderá ser punida em grau máximo com pena de morte. Aí sim, porque o fato de você ser desertor já é algo que é grave. O fato de você desertar na presença do inimigo, quando o pau tá torando lá na guerra, você lá no sanhaço, é mais grave ainda. Então, nessa situação aqui, a gente, claro que tem a penalização em grau máximo com pena de morte. Não significa dizer que porque você desertou na guerra, na presença do inimigo, você vai ser punido com pena de morte, mas é uma possibilidade. Do mesmo jeito que tem a pena de 6 a 20 anos, aí o juiz ele pode aplicar de 6 até 20, ele pode aplicar 7, pode aplicar 8, pode aplicar 10, não é isso? Pronto. Aqui também, em grau máximo, tem a pena de morte. Aí a gente vê como é que vai ser, né, essa situação, se aplica a pena de reclusão ou se aplica a pena de morte, tá certo? Mas o gabarito é a letra C de cabra. D. Todos os crimes militares em tempo de guerra são punidos com pena de morte. Negativo, porque você já viu comigo aqui que esses dois em tempo de guerra não são punidos com pena de morte. E a Constituição Federal revogou a pena de morte no Código Penal Militar. Negativo. A única ressalva para a pena de morte é a prevista no Código Penal Militar em tempo de guerra. Perfeito? Show de bola, meu lindo. Deixa eu ver aqui se eu trouxe, ó. Trouxe, tá? E lembrando, né, queridos, ó, que todos os crimes militares em tempo de guerra não são punidos com morte, não. Por quê? Porque a gente tem 3 penas, né, que pode ser aplicada lá. A reclusão, a gente tem a detenção e pode haver a pena de morte. Show? Beleza. Vamos aqui avançar. Conserto para a deserção está lá no artigo 191. Consertar-se militares para a prática da deserção. Lembrar que nessa parte aqui a gente não está nos crimes em tempo de guerra, tá certo? Só estou trazendo a explicação porque ele misturou. Se a deserção não chega a se consumar, vai ter essa pena aqui. E a modalidade completa, se ela chega complexa, né, que se ela chegar à consumação, vai ter outro tipo de pena, tá? Mas conserto para a deserção é se juntarem os militares para isso, tá certo? Insubmissão, você já sabe que é deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado ou apresentando-se ausenta antes do ato oficial. E deserção em presença do inimigo é quando você desertar na presença do inimigo, né? E aqui, morte em grau máximo, reclusão de 20 anos em grau mínimo. Ou seja, se você não morrer, você se lasca do mesmo jeito, porque a reclusão é de 20 anos, tá certo? Mas, né? Em todo caso, melhor do que a morte, não é isso? Pois pronto. Essas duas situações, tá bom? Vamos para a segunda questão. Segundo o Código Penal Militar, aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com aumento de 1/3. Perfeito, tá? Perfeito demais. Isso aqui é o que a gente até já estudou, inclusive, na nossa parte geral, tá certo? Aqui, os crimes praticados em tempo de guerra, salvo a disposição especial, ou seja, se o próprio tipo penal não trouxer essa disposição, eles se aplicam as mesmas penas que são previstas no tempo de paz. Só que, como é uma situação de guerra, situação mais gravosa, situação de calamidade, a gente vai ter um aumento de 1/3. Perfeito? Gabarito letra A de aprovado. B. O defeito no ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, mesmo que venha a ser alegado ou conhecido antes da prática do crime. Negativo, nós já estudamos isso aqui, né? Você sabe que o defeito no ato de incorporação, ele não exclui a aplicação da lei penal militar. Não era para você ser incorporado. Você lá foi incorporado de maneira incorreta e cometeu um crime. Não vai isentar você de receber a aplicação da lei militar, salvo se esse defeito ele era alegado ou conhecido antes da prática. Então, não é mesmo que ele venha a ser alegado ou desconhecido, é salvo se ele era alegado ou conhecido, tá bom? C. O militar estrangeiro, ainda que em comissão ou estágio nas Forças Armadas, não fica sujeito à lei penal militar brasileira, mas à do respectivo país. Negativo, se ele é militar estrangeiro e ele está aqui, por exemplo, no estágio nas Forças Armadas, é claro que ele está submetido à lei penal militar brasileira, tá certo? D. Considera-se crimes militares em tempo de guerra somente aqueles previstos como tais no CPM. Negativo, do mesmo jeito que tem o artigo 9º, que trata a respeito do que é considerado crime militar em tempo de paz, tem o artigo 10º, que trata a respeito dos crimes militares em tempo de guerra. E daqui a pouco a gente lê para você ver que isso aqui tá errado, tá? E
Sempre que a lei posterior alterar no CPM a tipificação de um delito ou a pena a ele prescrita, tal lei, mesmo que prejudicial ao agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Negado, tá? Quando é que a gente tem a retroação, a retroatividade da lei penal militar? Igual na lei penal comum, é quando ela beneficia. Se essa lei ela é prejudicial ao agente, querido, ó, negativo. Nada que venha para prejudicar será aplicado, tá certo? Então isso aqui está completamente incorreto, seja no CPM ou no CPB, tá? Vamos fazer a leitura daqui dos dispositivos para a gente ver por que estava errado aquelas alternativas que eu citei, tá bom? Primeiro, artigo 20. Os crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplique-se às penas combinadas ao tempo de paz com aumento de 1/3, que é o nosso gabarito, né? Artigo 14. O defeito no ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido. Foi o que eu disse para você, né? Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão, estágio e instrução militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Perfeito. Se não tiver um tratado ou uma convenção que diga, né, e que o Brasil faça a adesão, que eles serão responsabilizados, sei lá, com base na legislação deles, eles serão responsabilizados com base, né, na legislação brasileira militar, tá? Para artigo 2º, parágrafo 1º, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece, prejudica não, mas favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença penal condenada, né? Aliás, sentença penal transitada em julgado, que aqui nesse caso é sentença condenatória recorrível, que é a mesma coisa. Tá bom? Perfeito? Vamos avançar e vamos para a nossa terceira questão. E o artigo 10, né, que eu trouxe para você, ó. Considera os crimes militares em tempo de guerra os especialmente previstos nesse código para o tempo de guerra. Os crimes previstos nesse código, embora também estejam ou com igual definição na lei penal comum especial, quando praticados, qualquer que seja o agente, né? Aqui, ó. Mesma coisa diferente do que está dizendo aqui. Considera os crimes militares em tempo de paz somente aqueles previstos como tais no CPM. E o artigo 10 vai nos dizer que consideram-se os previstos nesse código, embora também tenha igual definição na lei penal comum, ou seja, tanto aqui como legislação penal comum, do mesmo jeito no artigo 9º, gente. Tanto que está aqui no CPM, quanto que está em legislação penal especial, ou que está em legislação penal comum, que são os crimes militares por extensão, não é isso? Então pronto, tá? Vamos avançar e vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 3. De acordo com o Código Penal Militar, considera-se crime militar a. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal quando praticados por militar, em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação assemelhado. Você vai tirar só o assemelhado, porque eu já disse para você em outro momento que essa figura ela foi removida, né? Ela foi revogada aqui do Código Penal Militar, tá certo? Mas o gabarito é a letra A. Por quê? Porque considera crime militar em tempo de paz os previstos no CPM e na legislação penal quando praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. É uma das situações do artigo 9º, não é não? Eu acho que eu até trouxe aqui. Ó, quando praticado, né? Os crimes que trata esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Os crimes previstos nesse código e o previsto na legislação penal, quando praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação. É a linha A desse inciso, tá certo? Então tem sim essa possibilidade, esse aqui de fato é o nosso gabarito letra A. B. Em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, desde que previstos no Código Penal Militar, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro. Aqui está errado, tá? Porque vamos lá, ó. Em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, desde que previstos no Código Penal Militar. Agora vamos voltar bem aqui, ó. Em zona efetiva de guerra, deixa eu apagar tudo para poder ficar mais fácil da gente fazer a visualização. Vamos lá. Ó, os crimes definidos na lei penal comum e especial, embora não previstos nesse código, quando praticados em zona efetiva de operações militares ou em território, embora não previstos nesse código, diferente de desde que previstos nesse código. Tá certo? Letra de lei pura e seca. Errado. Letra C. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na legislação penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Aqui tá errado, tá? Não é em tempo de paz, é em tempo de guerra.
tempo de guerra. Você vai encontrar essa disposição aqui no artigo 10 também, que a gente acabou de tratar, tá certo? Aqui, ó, em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado, né? Que tá aqui, ó, militarmente ocupado, beleza? Tempo de guerra, não tempo de paz. D, em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou Especial, quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra civil qualquer que seja o local. Qualquer que seja o local, não. Em local sujeito à administração militar, ou então em período de manobra, ou exercício, ou ainda na questão, né, de um militar estar atuando ali em razão da função, tá certo? Mas em qualquer lugar, não. Tem que haver lá as situações do artigo 9º, tá certo? E em tempo de guerra, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, embora não estando de serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico, sob sua guarda, fiscalização à administração militar para a prática do ato ilegal. Não há essa disposição, não. Nem no artigo 9º, que é o tempo de paz, nem no artigo 10, tempo de guerra. Ninguém nem fala nessa questão de utilização de armamento de propriedade militar, de material bélico que esteja sob a fiscalização, ninguém fala nada disso. Então isso aqui está distorcendo tudo que está lá no artigo 10, tá bom? Perfeito? Então gabarito letra A. Vamos embora para a nossa quarta questão. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando verdadeira e F quando falsa. E a seguir, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, se, em tempo de guerra, o cabo Harrison, que pertence a um batalhão que está na retaguarda, aguardando ser deslocado para a frente do combate, foge de seu acampamento em 16 de dezembro de 2016 e só volta dizendo-se arrependido em 23 de dezembro de 2026, já está na condição de desertor ao apresentar-se. Tá sim, tá? Perfeito. Aí, professor, mas eu não entendi, porque, ó, se ele saiu no dia 16, aí a gente começa a contar no dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ele ainda não estaria na deserção, porque deserção são apenas 8 dias, e a senhora já me ensinou que conta o dia D mais 9, né? Assim? Na deserção normal. Agora, você também já viu comigo que no tempo de guerra, essa deserção, ela é contada na metade o prazo para caracterização, não é não? Então, se é 8 dias no tempo de paz, é 4 dias no tempo de guerra, tá certo? Então, no dia 16 ele saiu, 17, 18, 19, dia 20, já estava aqui depurado, caracterizado o período de deserção. Dia 21, ele já era desertor, tá certo? Por quê? Porque a gente conta os 4 dias posteriores ao dia da falta e pula para passar para o outro dia para poder caracterizar a deserção, né? Assim, ó, esse dia aqui ele saiu, tá na falta. Primeiro dia da deserção, segundo dia da deserção, terceiro dia da deserção, quarto dia da deserção. Aqui é que vai começar a caracterizar, tá certo? Faz a contagem para poder caracterizar. Então, se no tempo de paz você vai contar o dia D mais 9, para poder caracterizar o tempo da deserção, no tempo de guerra, você vai contar o dia D mais 5, tá certo? Como é que vai ser, ó? Dia D é dia 16. 16 com 5? 17, 18, 19, 20 e 21. Então, qual é o dia que ele estava desertor? Dia 21. Perfeito? 21 de dezembro já era o dia da deserção. Show? Então, realmente, quando ele voltou, ele já estava nessa condição. Aqui está verdadeiro. Se essa está verdadeira, eu tiro essa. Vamos para a segunda. Se o soldado Ringo, em tempo de guerra, envenenar água potável disponível para as tropas que se encontram na linha de frente do combate com o inimigo, ainda que ninguém morra envenenado, terá praticado o crime que poderá ser condenado à pena de morte. Tá certo, professora? Eu nunca vi isso aqui, não. Nunca vi, não. Nunca estudei o tempo de guerra. Pois vamos fazer a leitura, tá certo? Fazer a leitura do dispositivo. Ó, artigo 385. Envenenar ou corromper água potável, víveres ou forragens, ou causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma atente contra a segurança externa do país. Morte em grau máximo, reclusão de 20 anos em grau mínimo. Então, nessa situação aqui do 385 de envenenamento, corrupção ou epidemia, de fato, ele vai sim responder por esse delito e ele pode ser condenado à pena de morte, ainda que não morra ninguém. Por quê? Porque nessa situação aqui ele comprometeu a preparação ou a eficiência das tropas que se encontram na linha de frente do combate do inimigo. Perfeito?
Então aqui tá verdadeiro. Se tá verdadeiro, eu tiro essa e ficamos com 2, né? Se o soldado Ringo, em tempo de guerra, junta-se com outros militares para a prática do crime de motim, e entre eles há um oficial, esse poderá receber em grau máximo a pena de morte. E, professora, nunca vi, ó, o motim no tempo de guerra? Pois essa alternativa aqui, ela tá verdadeira. O gabarito da nossa questão, de fé e fato, é letra C. Porque você já sabe comigo que em um crime que há autoria coletiva necessária, que é muita gente praticando, como é o caso do motim, como é o caso da revolta, se tiver a presença de um oficial ou ainda de um inferior que exerça a função de oficial, ele é considerado cabeça. E o crime de motim no tempo de guerra, os cabeças podem receber a pena de morte em grau máximo, meu querido. Ó, é o que diz aqui o artigo 368. Praticar qualquer dos crimes definidos no artigo 149 e seu parágrafo único, que aqui é o motim, aqui é a revolta, e 152, pena aos cabeças de morte em grau máximo ou reclusão de 15 anos em grau mínimo, e aos coautores reclusão de 10 a 30 anos. Então, cabeça, você já lembra comigo que ele sempre se lasca. E se tem um oficial, ele é naturalmente considerado cabeça, tá certo? Então, nessa situação aqui, ele pode sim receber a pena de morte em grau máximo, é o que diz a nossa questão e é o que diz o nosso gabarito, letra C de casa. Perfeito? Vamos só fazer a leitura da deserção, ó. Praticar crime de deserção definido no capítulo tal, do título tal, do livro tal, da parte especial, pena combinada ao mesmo, combinada ao mesmo crime, com aumento da metade, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui a gente está na deserção em tempo de guerra, tá certo? Os prazos para a consumação do crime são reduzidos na metade, em tempo de guerra. Então, se lá eu tenho 8 dias para caracterizar, aqui eu vou ter somente 4 dias. Como é que eu vou contar? Em tempo de paz, eu conto o dia D mais 9, o que der o resultado é o dia da deserção, e aqui eu conto o dia D mais 5, o resultado é o dia da deserção. Então, se aqui, né, no caso que nós trabalhamos, a pessoa, ela faltou ao serviço no dia 10, quando é que ela será considerada desertora no tempo de guerra? Dia 10 eu não conto, que é o dia do serviço dela, eu começo a contar no outro dia. Então, é dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. É mais de 4 dias. Por quê? Porque reduz na metade. E lá no tempo de paz fala que é mais de 8 dias, tá certo? Então, se é mais de 4 dias, é o próximo dia que fica caracterizado o dia da deserção, dia 15. Então, se eu falto no dia 10 e não apareço mais, dia 15 em tempo de guerra eu sou considerada desertora. Por isso que é o dia D, que é o dia que aconteceu a falta, mais 5. Quanto é que dá 10 mais 5? Dá 15. Qual é o dia da deserção? Dia 15. Perfeito? Lembrar que é sempre mais de 8 dias. E aqui cai na metade. Se lá é mais de 8 dias, aqui é mais de 4 dias. Perfeito, querido. Show de bola. Então vamos avançar e vamos para a nossa questão de número 5. Dentre os crimes militares em tempo de guerra, subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar por temor em presença do inimigo ao cumprimento do dever militar é crime tipificado no Código Penal Militar, denominado o quê, queridos? Se eu me subtraio ou eu tento ir embora, né? Vou tentar ir embora, porque eu tô com medo na presença do inimigo, eu tô aqui fazendo um ato que é covarde. Então, a gente está diante de uma cobardia, que é como é chamado na parte, né, ali do tempo de guerra do Código Penal Militar, tá certo? Ai, mas é covardia? É, mas aqui é cobardia, tá certo? Porque aqui foi escrito em 1980 e lá vai bolinha, né? Muito, muito antes de você nascer, tá bom? Então, é cobardia que é escrito aqui, tá certo? Não é traição, por quê? Mas, gente, aqui é só interpretar, né, minha bênção? Por quê? Eu estou me subtraindo ou tentando me subtrair porque eu estou com medo da presença do inimigo, então eu sou um covarde, é isso que eu sou, tá certo? Se eu sou covarde, só pode ser covardia. Não é coação a comandante, que não tem nada a ver com comandante, que não tá nem falando nada, e não é ato prejudicial à eficiência da tropa, apesar de que prejudica, né, a eficiência da tropa, mas é um ato de covardia, porque eu tô saindo por medo, tá certo? Então, nessa situação aqui, o gabarito é letra B, e nós estamos diante do crime do 363, subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar por temor, na presença do inimigo, ao cumprimento do dever militar, reclusão de 2 a 8 anos. O crime de traição, qual é? É tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado. Aí é loucura, né? Ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação de guerra contra o Brasil. Tá tendo aqui uma confusão, o pau tá torando, a guerra tá rolando. Em vez de eu estar lutando pelo meu país, eu tô tomando as armas do meu país para poder me vingar. E pro outro lado, posso? Posso não, porque senão eu vou estar o quê? Na traição. Artigo 355, que vai ter pena de morte em grau máximo, reclusão de 20 anos em grau mínimo. Coação a comandante. Entrar o nacional em conluio
usar de violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou cessar a ação militar ou recuar ou render-se. Morte em grau máximo e reclusão de 20 anos em grau mínimo, e ato prejudicial à eficiência da tropa, provocar o nacional em presença do inimigo, a debandada da tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. É aquela baixaria, né? Aqui nesse caso, artigo 361, ato prejudicial à eficiência da tropa, morte em grau máximo, reclusão de 20 anos em grau mínimo. Perfeito? Então vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 6, estamos já terminando, que é para você descansar. Sobre o Código Penal Militar, analise as afirmativas abaixo. Disse o crime praticado na presença do inimigo quando praticado em território estrangeiro. E aí, será que é isso aqui? Será que é? É não, viu? Não é. O crime praticado na presença do inimigo, querido, ó, ele vai se caracterizar quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares, ou a gente está na iminência de uma situação de hostilidade, que é quando começa a declaração da guerra, tá certo? Então, não é o fato de a pessoa ela estar em território estrangeiro, não, porque a gente pode estar no território estrangeiro por várias razões, mas a gente vai considerar o crime praticado na presença do inimigo quando estiver em zona de efetivas operações ou na iminência, tá bem pertinho, tá para explodir uma situação de hostilidade, tá certo? Então, aqui está incorreto de acordo com o artigo 25. Se essa tá errada, ó, não pode ser essa. Perdão, a gente analisa só o restante. 2. Considera-se crimes militares em tempo de guerra, dentre outros, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Perfeito. No artigo 10 vai dizer isso. Vamos ver se a gente localiza de novo o artigo 10? Ó, só para a gente poder contextualizar, né? Porque eu gosto de ficar voltando. Considera-se crimes militares em tempo de guerra, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Perfeito? É tanto que você vai ver que aumenta, né, de 1/3 as penas, ou então a gente vai ter a mesma correspondência lá na parte dos crimes praticados em tempo de guerra, tá bom? Então, os crimes praticados em tempo de paz, previstos em tempo de paz, também são considerados crimes militares em tempo de guerra, tá certo? Se essa segunda está correta, meu amor, aí a gente pode ligeiramente eliminar essa daqui, ficamos só com a C e a D, né? 3. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz com aumento da metade. Negativo, você já viu comigo que o aumento é de 1/3, você já viu comigo 10 vezes isso. Aumento de 1/3 de acordo com o artigo 20 do nosso Código Penal Militar, tá bom? Se essa terceira tá errada, eu já posso tirar essa, o gabarito só pode ser letra D de Deus, mas vamos fazer a leitura da outra para ver por que ela é o gabarito. 4. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Perfeito, tá certo? Isso aqui são os exatos termos do artigo 15. O tempo de guerra, ele vai começar com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto que vai mobilizar, se nele estiver compreendido o reconhecimento do tempo de guerra, tá certo? E ele vai terminar quando cessadas as hostilidades. Cessou a baixaria, cessou, né, o cessar-fogo, cessou o abrir-fogo, né? O cessar-fogo não. Cessou o abrir-fogo, aí termina o tempo de guerra. Perfeito? Então aqui artigo 15, gabarito letra D de delta. Vamos para a nossa última questão, para a gente trabalhar o nosso último tópico. Ó, conforme preceitua o Código Penal Militar, aos crimes praticados em tempo de guerra, via de regra, se aplicam. Sempre cai essa questão. Por quê? Porque é fácil de você decorar. Aí o examinador sempre cobra, porque apesar de ser fácil, tem muita questão de aumento e diminuição. Então você vai confundindo as coisas, né? Porque não cai só penal militar no seu concurso. Cai penal normal, cai processo penal, não é isso? Aí cai a parte geral, cai a parte especial, cai os crimes em tempo de guerra, cai a pena de morte, você não sabe mais nem o que está fazendo. Você só precisa lembrar que os crimes praticados em tempo de guerra, se não tiver uma disposição especial dizendo o contrário, vai se aplicar as mesmas penas combinadas para o tempo de paz com aumento de 1/3 de acordo com o artigo 20 do Código Penal Militar. Perfeito? Tranquilos? Não é o aumento de 1/2, 2/3, não é o dobro das penas combinadas para o tempo de paz e não são as mesmas penas, né, considerando circunstâncias de agravante que vai variar de tanto a tanto. Tá certo? Perfeito? Então a gente encerra por aqui esse nosso bloco, essa nossa matriz de resolução de questões no que diz respeito aos crimes militares, tá certo? A gente se encontra numa próxima. Um beijo no seu coração. Muito boa sorte nos seus estudos. Espero que você estude mesmo com força, com fé, com vontade, porque senão não vai dar certo, tá bom? E a gente tá aqui para fazer dar certo, tá bom? Então já adiantando a minha continência aqui para você e espero que muito em breve, né, nós sejamos aí, nós ombreemos juntos essa jornada militar, tá bom?
Boa sorte, qualquer dúvida estamos à disposição e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!